A Revolução do Amor, Joyce Meyer, áudio 14. Quando Deus quis ver se os israelitas obedeceriam às suas ordens, ele os levou pelo caminho longo e difícil no deserto. Vê Deuteronômio 8, 1 e 2. Às vezes, ele faz o mesmo conosco. Estamos muito dispostos a obedecer a Deus quando é fácil e quando rapidamente somos recompensados por nossos esforços. Mas e quando é inconveniente, quando as coisas não estão de acordo com os nossos planos e quando parece que não vamos ganhar nada em troca? Como fica a nossa obediência? Estas são perguntas que todos nós precisamos fazer a nós mesmos, porque é muito importante ser sincero com relação ao nosso comprometimento. É fácil ir à igreja e cantar "Tudo entregarei", mas o que fazemos quando a entrega é mais do que uma canção e, na verdade, passa a ser uma exigência? Deus está. Deus, esta simplesmente não é uma boa hora. A Bíblia nos conta a história de um homem que não seguiu a Deus porque fazer isso teria sido inconveniente. Esse homem, que se chamava Félix, pediu a Paulo que fosse pregar o evangelho para ele. Mas quando Paulo começou a falar com ele sobre viver retamente, sobre a vida de pureza e sobre o controle das paixões, Félix ficou alarmado e assustado. Ele disse a Paulo que fosse embora e que o chamasse em outra ocasião mais conveniente. Vê Atos 24, 25. Acho isso extremamente divertido, não porque seja realmente engraçado, mas porque retrata claramente como somos. Não nos importamos de ouvir sobre o quanto Deus nos ama e sobre os bons planos que Ele tem para nossas vidas. Mas quando Ele começa nos castigar, quando ele começa a nos castigar ou corrigir de alguma forma, quando ele começa a nos castigar ou corrigir de alguma forma, tentamos dizer a ele que agora, entre aspas, simplesmente não é uma boa hora. Duvido que ele algum dia escolha uma hora que consideraríamos uma boa hora e creio que ele faz isso de propósito. Quando os israelitas estavam viajando pelo deserto, eles foram guiados por uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Quando a nuvem se movia, eles tinham de se mover, e quando ela parava, eles ficavam onde estavam. O mais interessante é que não havia um padrão ou um plano conhecido por eles com relação a quando a nuvem poderia se mover. Eles simplesmente tinham de se mover quando a nuvem se movia. Ver Números 9, 15 a 23. A Bíblia diz que, às vezes, ela se motiva durante o dia. A Bíblia diz que, às vezes, ela se movia durante o dia e, às vezes, durante a noite. Às vezes, ela ficava parada por alguns dias e, às vezes, por um dia. Duvido que, à noite, todos eles pendurassem avisos de não perturbe na abertura de suas tendas, para que Deus soubesse que eles não queriam que sua conveniência fosse perturbada. Quando ele decidia que era hora de avançar, eles faziam as malas e o seguiam. E quando ele decidia que era hora de e quando ele decidir que é hora de passarmos ao próximo nível da nossa jornada, nunca devemos dizer: esta simplesmente não é uma boa hora. Não teria sido bom se Deus tivesse dado a eles um calendário mensal indicando todos os dias de mudança para que eles pudessem se preparar mental, emocional e fisicamente? Eu me pergunto por que ele não fez isso. Será que foi simplesmente porque ele nos interrompe de propósito apenas para ver como reagiremos? Deus sabe mais do que nós e o seu tempo é sempre o tempo certo. O fato de eu não me sentir pronta para lidar com alguma coisa em minha vida não significa que não estou pronta. Deus é o presidente do comitê de formas e meios. Os caminhos dele não são os nossos caminhos, mas eles são mais altos e melhores que os nossos caminhos. Vê Isaías 55, 9. Por que não é mais fácil?
Se Deus quer que ajudemos as pessoas, por que ele não conta aí? Não, por que ele não torna isso fácil e economicamente compensador? Deixe-me responder a esta pergunta com outra pergunta. Jesus sacrificou alguma coisa para comprar a nossa liberdade do pecado e do cativeiro? Eu me pergunto por que Deus não tornou o plano de salvação mais fácil. Afinal, ele poderia ter concebido qualquer plano que quisesse e simplesmente dizer: isso vai funcionar. Parece que na economia de Deus nada que é barato vale. Nada que é barato vale a pena se ter. O rei Davi disse que ele não daria a Deus algo que não lhe custasse nada. Vê 2 Samuel 24, 24. Aprendi que dar verdadeiramente não é dar até que eu possa sentir isso. Dar todas as minhas roupas e objetos domésticos que são velhos e dos quais já estou cansada pode ser um bom gesto, mas não se iguala a dar de verdade. Dar verdadeiramente ocorre quando dou algo que desejo guardar. Tenho certeza de que você já passou por esses momentos de teste quando Deus lhe pede para dar alguma coisa de que você não gosta. Ele nos deu o seu único filho porque nos ama. Então, o que o amor fará com que nós façamos? Tenho certeza de que você já passou por esses momentos de teste quando Deus lhe pede para dar alguma coisa de que você gosta. Ele nos deu o seu único filho porque nos ama. Então, o que o amor fará com que nós façamos? Será que podemos, ao menos, passar por alguma inconveniência ou desconforto ocasionalmente para ajudar alguém que precisa? Recentemente, vi uma história na televisão sobre um jovem casal que estava muito apaixonado e que logo se casaria. Tragicamente, a mulher sofreu um acidente de carro que a deixou em coma durante meses. O homem com quem ela iria se casar ficou sentado ao seu lado dia após dia até vê-la finalmente despertar, mas ela havia sofrido danos cerebrais e ficaria aleijada para sempre e incapaz de fazer muitas coisas sozinha. O jovem nem sequer cogitou a hipótese de deixar de prosseguir com o casamento. Ela deslizou até o altar em uma cadeira de rodas, sem poder falar claramente devido às lesões, mas obviamente extremamente alegre. Durante o resto de sua vida, aquele jovem cuidou dela e eles desfrutaram de uma vida juntos. Com a ajuda e o encorajamento dele, ela chegou a participar das Olimpíadas Especiais e pôde realizar coisas espantosas. Teria sido fácil e até compreensível para a maioria de nós se aquele jovem simplesmente tivesse se afastado. Afinal, ficar com ela significava que ele teria de sofrer muitas inconveniências e que precisaria se sacrificar diariamente. No entanto, ele não se afastou como tantos fazem quando têm de enfrentar situações desconfortáveis para eles. Ele permaneceu e muito provavelmente sentiu mais alegria na vida do que a maioria de nós sente. Se você, como eu, realmente gosta de ler sobre pessoas que sacrificaram tanto por amor a outras, mas suspeito que Deus quer que você e eu façamos mais do que ler a história dessas pessoas. Talvez ele queira que você tenha a sua própria história. Deus abençoe a nossa vida, tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus Cristo. Até o próximo áudio.